Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabel Câmara e estou muito feliz de estar aqui hoje em um momento só nosso, aonde juntas nós vamos subir o nível de vida e alcançar o lugar que está preparado para nós. Isabel, e que lugar é esse? Lugar de autoridade, lugar de liberdade, lugar de crescimento, lugar de governo. Se você observar, muitos seres humanos hoje, eles se encontram vazios, porque eles não conseguem entender de fato o que eles foram chamados para fazer na Terra. Você sabia que é o propósito de vida que nós carregamos, que nos faz sustentar nessa Terra? Você sabia que a depressão, a crise de ansiedade, ela não encontra pouso nem morada em quem tem propósito de vida? Você sabia que muitas vezes a dor e a frustração, ela é nossa companheira durante um tempo para nos fortalecer e nos fazer entender para que nós fomos chamadas. E hoje eu quero compartilhar com você um momento de preparo muito especial na minha vida. O momento que eu fui à falência, o momento que eu quebrei, o momento que eu via muita gente na plateia e eu estava no palco. Mas eu não estava no palco reinando, mas eu não estava no palco sendo vitoriosa, mas eu não estava no palco gritando a minha vitória nem desfrutando do melhor lugar. Eu estava no palco humilhada, caída, derrotada, triste, abatida, no meio de lágrimas e muitas vezes me sentindo sozinha e decepcionada. Decepcionada porque na estrada da vida nós damos acesso a pessoas ao nosso coração que nós não devemos. E acredite, numa quebra financeira, a decepção ela grita, e ela grita de uma forma muito clara. É exatamente por isso que eu me coloquei hoje para abrir seus olhos, para dizer que se você está passando por um momento de dificuldade, independente da área que seja, o seu lugar é aqui comigo. Se você está se perguntando por que você está sozinha, o seu lugar é aqui comigo. Se você está se perguntando qual é o seu propósito de vida e que você precisa fortalecer um sonho que ficou para trás, o seu lugar é aqui comigo. Sabe, eu quebrei 3 vezes na minha vida. E essa quebra, a princípio eu achei que tinha a ver com dinheiro, mas não tinha. Essa quebra tinha a ver com uma raiz da minha personalidade, a raiz do meu propósito, a raiz da minha estrutura humana, aonde estavam os meus pilares, que iriam me fazer colocar de pé e trazer de volta a tão sonhada dignidade, a tão sonhada honra. Porque deixa eu te falar uma coisa, as pessoas não estão aí para sua dor. As pessoas, o máximo que elas vão fazer é se compadecer e dar uma palavra de ânimo. Mas poucas pessoas vão te colocar de pé e vão investir em você. E as pessoas que fizerem isso, com certeza, elas vão estar debaixo de um envio divino. Sabe por quê? Porque a frustração, em determinado momento, ela precisa ser a companheira de uma mulher forte. Para que ela entenda que deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. E se você já começou a entender isso comigo, eu preciso que aqui nos comentários você comece a falar, comece a digitar. Isabel, eu entendo. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de morada. Você já se inscreveu no meu canal? Você já me segue lá no Instagram? Você já acompanha a minha rotina? Você já foi lá nos destaques, ver a história, ver a minha história? Por que eu estou te convidando? Para que o que eu estou falando aqui faça todo sentido para você. Eu vou te dar 3 chaves. 3. Que não vão transformar a sua vida, porque eu não estou aqui para te entregar a fórmula mágica. Mas eu estou aqui para te fazer ficar forte, independente, ter autocontrole e assumir a responsabilidade de carregar uma identidade. Sabe por que eu estou falando sobre identidade? Porque a tecnologia está aí, mas ela não consegue duplicar a impressão digital. A sua identidade, a responsabilidade de construir a sua história. Você, uma mulher adulta, precisa fazer, porque criança faz o que quer. Mas adulto precisa fazer o que tem que ser feito. E lugar de vítima não é o seu lugar. É por isso que eu quero compartilhar a minha história. Porque eu poderia estar aqui me lamentando e contando para você as vezes que eu fracassei, as vezes que eu caí, que eu fali.
e que eu estou até lá até hoje. Mas a falência, ela não me detém. O que me detém é a minha decisão de fazer acontecer todos os dias da minha vida. Isabel, uma vez por semana? É uma vez por mês? Não. São todos. Todos os dias de manhã eu decido. Todos os dias de manhã eu declaro. Todos os dias de manhã eu avanço. E todos os dias eu transformo barreiras em pontes para fazer o meu resultado acontecer. Então vamos lá? Por que você quebrou? Eu quebrei porque eu não tinha autocontrole. Eu quebrei porque eu acreditava nas ilusões. Eu quebrei porque eu não tinha planejamento. Eu quebrei porque eu não tinha estrutura, porque eu não tinha disciplina. E é exatamente aqui nesse lugar que eu quero ensinar você a trazer esse insight poderoso na sua mentalidade. Na minha Masterclass, eu quero te ensinar os pilares para você construir uma vida com disciplina, com verdade e com entendimento. Para você eliminar da sua vida o engano e caminhar de acordo ao jogo que você está jogando. Sabe por quê? Porque na minha falência eu me vi jogando um jogo de gente grande, sentindo a dor de gente grande. Mas o meu comportamento muitas vezes era um comportamento infantil. E esse comportamento tem que ser banido da nossa vida. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês 3 movimentos bem rápidos para que você possa entender porque você muitas vezes passa pelo vale da frustração. Eu passei pela quebra para aprender. Aprender o que, Isabel? Aprender a me posicionar. Aprender a dizer não, que é uma das principais dores de pessoas hoje. Aprender a me comunicar e a falar de fato o que me fazia paralisar. E aprender que estar sozinho não é sinônimo de solidão, mas é entendimento sobre o processo de autoconhecimento que me faz me escutar, me ouvir e me perceber, para que eu possa identificar quais são as minhas fraquezas. Porque no momento da quebra e na falência eu tinha um diagnóstico completo de outra empresa. Eu sabia como resolver a vida do outro. Mas espera aí, como é que um fracassado consegue fortalecer alguém? Como é que uma endividada consegue tirar alguém das dívidas? Como é que uma sem solução e sem esperança consegue fortalecer e gerar autoestima no outro? Gente, nós estamos vivendo uma vida de verdade. E primeiro precisa ser em mim, para que depois aconteça através de mim. Então eu entendi que de fato todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o meu pilar espiritual, ele me colocou de pé. E ele não fala sobre religião. Ele fala sobre a certeza que eu fui escolhida para reinar e filha amada do rei. Segundo passo, eu precisei ter o autocontrole. E o autocontrole estava ligado diretamente às crenças que eu carregava. De não merecimento, não, eu não vou conseguir. Vitimismo muito escondido e velado. Dificuldade de admitir qual de fato era os bloqueios que estavam na minha mente, no meu corpo, no meu entendimento, no meu coração, e entender que o caminho da humildade e do reconhecimento era a raiz para me fazer avançar rumo ao lugar desejado. É por isso que lá na minha Masterclass eu trago esses pontos. É por isso que lá na minha Masterclass eu criei um método para ensinar as minhas mentoradas a não ficar aos pés de uma situação quando na verdade ela deveria ser a cabeça dela. É por isso que lá na minha Masterclass eu ensino que o dinheiro, ele não é o potencializador do seu processo. Muito pelo contrário, ele tem que cumprir o papel dele. Mas a principal máquina de vendas, a principal máquina de crescimento, a principal máquina de prosperidade é você, a sua identidade e a essência que está dentro de você, que foi colocada no ventre da sua mãe. Isabel, identidade é algo tão forte assim? É. Isabel, você quebrou por falta de identidade? Sim. Isabel, você foi levada muitas vezes pelo diagnóstico do outro? Sim. Isabel, você se viu como uma folha seca, onde todo mundo tinha direito de opinar? Inclusive, durante muito tempo eu acreditei em crítica construtiva de quem não construiu nada? Sim. Você foi ferida por isso? Sim. Você foi paralisada por isso? Sim. É por isso que hoje eu me levantei para ensinar a mulheres que são chamadas para viver um extraordinário, que elas são comuns, sim são, mas elas carregam uma identidade e uma essência desbravadora. E que é através dessa essência que elas vão entender
para que elas foram chamadas. Que bom compartilhar esse tempo com vocês. Eu espero que vocês tenham anotado todo esse conteúdo, tenham trazido à memória de fato o que te deixam paralisada e tenham decidido, junto comigo, a trilhar um caminho de conhecimento que não é milagre, que não é conto de fadas, mas é uma decisão de pagar o preço para obter o seu lugar. Maravilhoso estar com vocês. Compartilhem, curtam, comentem, me acompanhem nas redes sociais e eu te espero lá na minha Masterclass para que possamos alcançar um nível já preparado para nós.